O homem será feito em laboratório. Será tão perfeito como no Antigório. Rirá como gente, beberá cerveja deliciadamente. Caçará narceja e bicho do mato. Jogará no bicho, tirará retrato com o maior capricho. Usará bermuda e gola rolê. Queimará a ruda indo ao canjerê. E do não objeto fará escultura. Será neoconcreto se houver censura. Ganhará dinheiro e muitos diplomas. Fino cavalheiro em 90 idiomas. Chegará a Marte em seu cavalinho de ir a toda parte, mesmo sem caminho. O homem será feito em laboratório. Será muito mais perfeito que no Antigório. Dispensa-se amor, ternura e desejo. E seja como flor, até num bocejo. Salta da retorta, um senhor garoto vai abrindo a porta com riso maroto. 9 meses eu... Nem 9 minutos. Quem já conheceu melhores produtos? A dor não preside sua gestação. Seu nascer elide o sonho e a aflição. Nascerá bonito? Corpo bem talhado? É claro, não é mito. É planificado. Nele tudo exato, medido, bem posto. O justo formato, o estándar do rosto. 200 modelos. Todos atraentes, escolher ao vê-los nossos descendentes. Quer um ministro? Peça, um sábio encomende, uma ficha impressa a todos atende. Perdão, acabou-se a época dos pais. Quem comia doce já não come mais. Não chame de filho este ser diverso que pisa o ladrilho de outro universo. Sua independência é total. Sem marca de família, vence a lei do patriarca. Livre da herança de sangue e de afeto, desconhece a aliança do avô com seu neto. Pai, macromolécula. Mãe, tubo de ensaio. Hiper omnia sécula, livre papagaio. Sem memória e sexo. Feliz, por que não? Pois rompeu o nexo da velha criação. E eis que o homem feito em laboratório, muito mais perfeito que no Antigório, acabou com o homem bem feito. É o novo homem do Carlos Drummond de Andrade, né? Porque eu não pude evitar de falar. E essa coisa de que a gente tá falando de uma coisa que é velha, né? Eu lembro do Galileu sendo perseguido pela Inquisição. Eu lembro dele tentando falar com as pessoas no mercado, nas praças, sendo perseguido, né? Propondo que a gente não concentrasse o conhecimento, que a gente distribuísse o conhecimento. Então parece que essa é uma questão eterna, na verdade, né? Está acontecendo desde que o mundo é mundo. Alguns poucos conhecem a natureza e vão guiando o resto da comunidade. O problema é o Deus do dinheiro mesmo, né? O Deus do dinheiro é que pegou isso e botou para fazer dinheiro, dinheiro, dinheiro. O dinheiro virou um fetiche, tá todo mundo atrás de dinheiro, né, o tempo inteiro, e a natureza está sendo destruída. O homem foi feito em laboratório. E eu queria ser assim bem objetivo, porque o tempo realmente é um tempo curto para falar desse assunto, né? Que nós estamos discutindo o destino da humanidade. Estamos discutindo o destino das comunidades, o destino das famílias, o destino das crianças. Estamos discutindo o conhecimento do nosso tempo. É muito importante isso que está acontecendo aqui e acho que a gente está passando por transformações muito interessantes. Eu sou médico, né, e ator, né, uma espécie de xamã. Tive que fazer isso para poder voltar à minha ancestralidade de xamã, que eu precisava exercer. Tive que juntar as duas pontas. Mas a gente trabalha no Hotel da Loucura, que é um lugar de livre criação, é um hack lab, é uma cooperativa, é um terreiro de candomblé, é tudo misturado, entende? Ao mesmo tempo, é Brasil, né? Estou feliz de estar no Rio de Janeiro falando com cariocas, uma coisa que não tem acontecido muito ultimamente, e é legal estar na sua cidade falando com as pessoas que você se identifica. A doutora Nise da Silveira, né, a maior, o Galileu da medicina, que quer distribuir o conhecimento, nunca pediu diploma de ninguém, sempre treinou todo mundo, a maior psiquiatra da história do mundo.
Doutora Anísio construiu o maior museu do mundo de arte e loucura, que é o Museu de Imagem do Inconsciente, aqui no Engenho de Dentro, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Com 350 mil obras. E aí a gente tem falado sobre isso, sobre distribuição do conhecimento, concentração do conhecimento, quem é cientista, quem não é cientista, quem é artista, quem não é artista, quem é ator, quem não é ator. E aí a gente vai passando. Eu vou pular aqui porque eu quero mostrar um pouco. Eu sou psiquiatra, né, cuido de gente com doença mental grave e sou imunologista. Então essa mesa aqui mexe muito comigo, porque fala da imunologia do organismo, da biotecnologia, e fala da saúde mental da comunidade. E a gente vem desse mundo, né? Esse mundo das células e das moléculas que comanda o nosso discurso, né? Que fala, descobriram o gene do câncer. Aí fala, meu Deus, o gene do câncer. Aí agora descobriram o anticorpo da gripe da galinha. Aí fala, meu Deus, e agora? Não, agora descobriram a esquizofrenia que pega todo mundo. Ninguém discute isso. Quem é que vai discutir? O diagnóstico da esquizofrenia que foi dado? Não tem. A gente ouve, fica com medo e obedece, né? De modo geral, é assim que eles usam esse discurso, que é mais um discurso possível. Aí, a imunologia, ela é um campo muito interessante para nós, porque tem um conceito muito importante e muito básico, que já passou aqui várias vezes, que é o seguinte: a imunologia, ela trabalha com a coisa das vacinas, né? Das infecções, das doenças autoimunes, e trabalha com medicina. Então tem doença, tem gente doente, tem infecção, tem desgraças, né, humanas. E no campo da biologia, não. A biologia é célula, é molécula, é natureza, é interação, é processo, é história. Então ela está com esses dois lados ao mesmo tempo. Ela olha para as doenças e olha para a biologia, que é o nosso organismo em funcionamento. Isso é um campo privilegiado. Ele é mãe da indústria farmacêutica, é mãe das drogas, mãe das vacinas. Então, essa ideia de vacinação anti-infecciosa, que funda a medicina moderna, né? A biomedicina, que a gente falou aqui algumas vezes, e a indústria farmacêutica. A biologia, não. A biologia está preocupada com evolução, com desenvolvimento e cognição. Cognição vem do latim cognoscere, conhecer. Tudo que tem a ver com conhecer é cognição. Então, a gente está preocupado com isso. Memória, lembrar, reconhecer. Uma bactéria atacou, o organismo defendeu. Então, a biologia está preocupada com essa discussão. Não é a discussão dos médicos. Os médicos estão preocupados com resolver problemas das pessoas. A biologia está preocupada em explicar esses problemas. E os médicos, então, tem a questão da aplicação, nós médicos, e da explicação. Então, tem essa dupla mirada de... quanto tempo aí, Adriano? 8 minutos. E a explicação, que é o lado da biologia. Isso já abre um bom conceito para nós, que é o conceito de tecnologia. Então, a medicina e a arte está muito mais a ver com a tecnologia. Então, a gente tem o fazer, o resolver questões práticas. A biologia, não. A biologia é uma ciência. A medicina é a arte. Primeira mensagem que eu queria dar para vocês. A medicina é arte e a biologia é ciência. Se querem ciência, vão à biologia. Porque é na biologia que a gente encontra a explicação do mundo, quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, como é que o nosso organismo é. Isso aqui, se você falar para um médico, eu fui processado no Rio Grande do Sul pelos psiquiatras do hospício, porque eu disse isso. Eles acharam assim, porque eu estava dizendo que a psiquiatria é arte, é muita arte, é subjetiva pra caramba. A biologia é ciência. Então, se quiser biologia, vá à ciência. Lembrem disso aqui, porque isso aqui... Hã? A microscopia confocal é tecnologia, né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Mistura as duas coisas. A arte e a ciência estão juntas. No fundo, não tem arte sem ciência, nem ciência sem arte. Não tem fazer sem saber, nem saber sem fazer. Você faz e pensa, você pensa e faz. Essa separação aqui é só para a gente poder ver que isso está misturado. Não, porque no caso é o seguinte, depois a gente está falando de imunologia. Isso. O confocal utiliza anticorpos. Ah. Se você fala sobre ELISA, usa anticorpos. Isso. E se você ainda mencionar esse citômetro de fluxo, usará também anticorpos. É isso mesmo. E no caso está voltado para biologia. Pois é. É isso mesmo, é isso mesmo. Você está certo. Tô com você. Vamos em frente. Mas é assim, né? A gente trabalha com isso o tempo todo.
outro... Calma, Mazepina! Ah, leia a bula da tarja preta. Né? Então, isso é importante para a gente saber a diferença entre arte e ciência e entre medicina e ciência. São diferentes. Muitas vezes a medicina chega e fala assim, isso é a ciência! Peraí, calma, meu amigo. Isso é a medicina. A medicina é uma arte, trabalha com arte, com subjetividade, com história, com mitos. A ciência trabalha com natureza. Natureza, plantas, bactérias, animais, invertebrados, esse tipo de coisa. E aí a gente faz uma diferença muito legal. Isso é Maturana, Humberto Maturana, que é um neurobiólogo chileno muito importante, vivo hoje, que ele fala assim, se nós estamos falando, então, que tem uma diferença marcante entre a ciência, que é a explicação, e a arte, que é a aplicação, né? Como é que a gente sabe que explica uma coisa? Como é que você sabe uma coisa? Como é que você explica que explica uma coisa? Então, essa questão da explicação é uma questão muito importante para entender a ciência. E aí, o Maturana faz essa diferença entre princípios explicativos e explicações. Princípios explicativos são nomes que você dá a um fenômeno. Então, você fala, o sistema imunológico discrimina entre o próprio e o estranho. O próprio e estranho. Aí você bota aquilo no organismo e começa a ter próprio e estranho, e aí fica assim. E cria o senso falso de explicação, o sentimento falso de explicação. O fato de você dar um nome a uma pessoa não significa que você conhece ela. O fato de você dar um nome a uma célula não significa que você entende essa célula. E isso é muito grave, porque eles vendem no remédio, vendem na indústria farmacêutica, e falam, isso aqui vai curar a esquizofrenia, que deu um defeito no neurônio, não sei o que lá, elétrico. Então, muita calma nessa hora, porque tem que olhar o que é a explicação. E o que é a scientific explanation? A explicação científica. Na obra do Maturana, que é o cara que a gente segue, eu trabalhei com ele lá no Chile em 2007. Então você tem o fenômeno que você quer explicar. Então nós queremos explicar a loucura, queremos explicar a doença mental. Essa explicação ela tem que ter um mecanismo gerador. Ela tem que ter uma receita, uma maneira prática, uma maneira que você pode mexer e modificar esse fenômeno, nesse caso a doença mental. E aí, esse mecanismo tem que ser aceitado por todo mundo sob teste. A comunidade tem que testar esse mecanismo, e esse mecanismo testado e validado pela comunidade é que vai falar, vamos fazer, é isso mesmo, está certa a explicação. Doutora Anísia da Silveira, ela propõe o mecanismo do afeto catalisador, por exemplo, né? Que é a relação afetiva, criativa, acolhedora, e isso produz uma nova relação psíquica, uma nova relação humana e leva à melhora da doença mental. Então, a doutora Anísia da Silveira é uma grande cientista, porque ela descreve a emoção do lidar e propõe o afeto catalisador como um mecanismo produtor de saúde e funciona. A minha experiência vai mostrar aí daqui a pouco. Isso que eu vim dar notícia. E aí, a medicina cartesiana, ela não trabalha com essas ideias. Essa é a medicina que nós vivemos. Esse homem aí, quem conhece ele? Já viram ele? René Descartes, né? É o pai das máquinas, do organismo como máquina. Nós estamos cheios de máquina aqui no entorno, né? Máquina para todos os lados. Máquinas nos bolsos e pouca vida. Pouca saúde, né? Pouca potência, pouca saúde política. Né? Os psicopatas do sucesso estão no comando, né? Estão aí governando com mão de ferro, né? Matando, cortando cabeças. Então, as máquinas estão no comando. Perdemos a guerra para as máquinas. E esse é o pensamento cartesiano. É o homem feito em laboratório, que separa as emoções do plano físico, que diz que nós somos máquina, que temos que ser abordados como máquina. Se deu defeito, dá eletrochoque. Se deu defeito, enfia droga na venta. Se deu defeito, encarcera. Porque é na máquina que vai resolver. É com máquina. Vamos na base da máquina. E isso produziu a medicina moderna na qual eu fui treinado. Então, eu consegui escapar. Né? Isso produziu a imunologia, que é a minha especialidade. O médico inglês, no final do século XVIII, descobriu que pegava a vacanização, né? A vacinação pode ser chamada de vacanização, porque ele descobriu que as mulheres que tiravam leite das vacas se protegiam contra a varíola. Aí ele pegou as pústulas das vacas e colocava na pele das pessoas, vacanizando, vacinando. E aí nasceu a vacina, nasceu a medicina moderna, nasceu essa coisa que nós estamos gastando muito dinheiro público para comprar. E esse homem também é muito importante, né, nessa biotecnologia moderna,
que é o Charles Darwin, que ele falava assim: primeiro, Deus não criou o homem, não criou os homens, não criou nada, né? A gente está evoluindo, as coisas estão evoluindo em permanente evolução, e seleciona o mais rápido, o mais poderoso, seleção dos mais aptos. Então o mundo é dos fortes, o mundo é de quem é mais apto, o mundo é de quem é mais rápido, o mundo é de quem é mais forte. E seleção natural, se você é inferior, você vai para a câmara de gás. Você vai ser entregue à máquina de trituração social. E o mundo é dos fortes. E é isso que é, uma elite branca, né, de origem europeia, que domina o resto do mundo, e o povão, né, brasileiro, mestiço, branco, índio, judeu, homossexual, aleijado, maluco, tudo vai para a câmara de gás. E é mais ou menos o que a gente faz. Os pobres morrem de 10 a 15 anos antes, na nossa sociedade, em todas as grandes cidades do mundo. Os pobres morrem de 10 a 15 anos antes. Então é genocídio de classe, né, um holocausto, assim, que está acontecendo, a gente não percebeu. E tem a ver com essa ideia da evolução, né? A ideia de que a gente está evoluindo e que os mais aptos é que vão ser selecionados, os melhores é que vão ser selecionados. Essa ideia de seleção natural está muito aí. Você tem que ser a melhor. Você tem que estudar e ser a melhor. Você vai ter que fazer um vestibular. Você vai ter que tirar a melhor nota. Você vai ter que pegar o melhor emprego. Você vai ter que pegar o melhor negócio. Né? Então, que sociedade é essa? Né? Que mundo, que natureza é essa que propõe que uns são superiores e outros são inferiores? Não é assim, a natureza não tem isso. Na medicina, isso vai gerar a ideia dos germes infecciosos, né? Então, no final do século XIX, Louis Pasteur vai observar que as bactérias estavam causando as doenças. E aí ele começa a descrever essa ideia de agente infeccioso, mundo agressivo, estamos sob perigo, as bactérias e os vírus estão em todos os lugares, eles vão nos atacar, nós temos medo e vamos comprar os remédios para a gente poder se tratar o mais rápido possível. Então, é mais ou menos isso que aconteceu. E isso é que dá. E em cima dessa ideia, no início do século XX, nasce a genética, que vai dizer dos genes, das heranças, se você herdou os genes certos, você é bom, se você herdou os genes errados, você é inferior, câmara de gás. E a gente vai ter essa indústria poderosa que está aí, está no Jornal Nacional, está na Globo. Oi, querida. Em caso de dúvida, câmara de gás. Entende? A gente fica aqui em Wall Street, a gente fica aqui nos melhores bairros do mundo. Né? Democracia para poucos. República Democrática do Leblon. Democracia só para nós aqui. E o resto é que se dane. Mas aí eu podia ir embora, porque isso aqui é a história da medicina, né? Da medicina moderna. É isso que está nos consultórios, está nas faculdades, está nas universidades, está em todo lugar. Está no Jornal Nacional, está no Fantástico, está em todo, na Secretaria de Saúde, está em todo lugar. Na Veja, né? Está em todo canto. Está na indústria. Estamos cercados. E aí tem uma revolução científica acontecendo, comparável ao que Galileu viveu. Galileu, em 1609, aponta os telescópios para o céu e vê as luas de Júpiter, as fases de Vênus, e fala: não, a Terra não é o centro do universo, o Sol é o centro do universo, a igreja está errada, vocês não estão vendo. Inquisição nele, foi preso, ficou 8 meses preso, foi torturado, foi negado, tudo, né? Apagaram a história dele. No Museu Galileu em Florença, eles não mencionam a palavra Inquisição. O Galileu aparece como um inventor de telescópios e compassos. Goebbeliana, Red Goebbels. O Goebbels era ministro da propaganda do Hitler. E ele falava: uma mentira repetida 100 vezes vira uma verdade. E é isso que nós vivemos hoje no campo da ciência internacional. O Brecht fala que são anões inventivos, alugáveis para qualquer finalidade. Então, qualquer finalidade que você pagar, eles vão lá e fazem. São garotos propaganda, não tem compromisso com a ciência, não tem compromisso com a natureza de verdade. E isso não é só na medicina, não. Né? Não é só na medicina, não. Em todas as áreas do conhecimento humano. Na cultura, em tudo. Esse cara aqui começou a mudar essa história. Ele era um dinamarquês, trabalhava no Instituto Soroterápico Imunológico lá de Copenhague, e um belo dia ele observou que os anticorpos ligavam anticorpos, que ligavam outros anticorpos, que ligavam... Anticorpo é a célula, né, é o elemento da defesa do organismo. E aí ele mostrou que esses anticorpos, na verdade, estavam em rede, e que era uma rede interconectada, e que um estava ligado no outro, e que ia no organismo, e que entrava numa célula, fazia outra, e tudo misturado, uma grande ciranda, né, uma grande suruba, uma grande orgia celular e molecular, que é o nosso organismo. E aí isso vai evoluindo, outros pesquisadores vão descobrir essa ideia, né? Então aqui as células do sistema imune, os linfócitos, né, que são as células chamadas de defesa,
e aqui elas interagindo umas com as outras, fazendo essa orgia, fazendo esse carnaval celular. E vai nascer, na década de 70, esse conceito de autopoiese. Autopoiese, autoprodução, automanutenção, autoconexão. Nós somos seres autopoéticos. Se eu cortar o dedo de você, como é que se chama, querido? Da Letícia, os cientistas são figuras cruéis. Eles cortam os animais e aí regenera em 2 semanas. Se eu cortar a cadeira não regenera. Então essa ideia de autopoiese, de autoprodução, de automanutenção, que é uma coisa autocuradora, autocurativa. Quanto tempo, Adriano? Tá, já acabou? Não tem. E aí, esse aqui, o brasileiro, Nelson vai. Brasileiro é inteligente, hein, gente? Brasileiro é talentoso, brasileiro descobre as coisas, brasileiro transforma as coisas. A gente é que tem síndrome de inferior, né? De complexo de inferioridade, de achar que o europeu é melhor do que a gente. É uma bosta, mas nós temos brasileiros geniais. O Nelson, trabalhando nos Estados Unidos, porque foi expulso pela ditadura militar, ele descobriu o seguinte. Então aqui tem 2 camundongos. Um camundongo bebe água ali em cima. O outro camundongo é vacinado com uma proteína X, uma proteína qualquer. E aí isso dá a chamada resposta imunológica, que é o que a gente conhece. Anticorpos e células de defesa. Então, pá! Atacou, defendeu. E o Nelson descobriu um fenômeno lá em Denver, que é o seguinte: se você dá de comer para o camundongo ou para qualquer pessoa e tenta vacinar com essa proteína que o bicho comeu, olha o que acontece. Muito menos resposta. O sistema imune é como se o sistema imune tolerasse tudo que a gente come. E aí a gente fala, nossa, que coisa interessante. Mas isso ninguém fala nas escolas de medicina, ninguém fala nos congressos, mas tem essa coisa, que se a gente come, a gente tolera. Se a gente vacina, a gente ataca. Então fiquem com essa informação. Nos últimos 40 anos, ele foi descobrindo o seguinte, que se eu pegar o intestino da Letícia e abrir o intestino dela pela boca, e abrir, e desenrolando esse intestino que está todo dobradinho, a gente cobre uma quadra de tênis, Letícia. Você é um intestino do tamanho de uma quadra de tênis. Você sabia? Você achava que era bonitinho assim? Mas o seu lado de fora é um intestino gigante que está lá, grandão, 300 metros quadrados. E nesse intestino tem linfócitos, tem célula imunológica, tem bactérias, tem 100 trilhões de bactérias. Nós somos 95% bactéria. Para cada célula que a gente tem no organismo, nós temos 20 bactérias. 95% da nossa composição é bactéria. Nós somos uma grande colônia de bactérias e nós nunca fomos indivíduos. Nós estamos o tempo inteiro misturando, trocando material genético, está tudo misturado, é uma grande zona, né? A biologia é uma grande orgia, uma grande mistura que não dá para diferenciar. E nesse intestino também entra a dieta, que a gente come no café, que toma café todo dia, come o alimento orgânico com agrotóxico, poluição, né? Tudo vai entrando e nesse intestino é que acontece essa principal ativação imunológica. Você é aquilo que você come. O seu sistema imunológico é esse intestino grandão que você tem. E que é ali que está a principal interface de relação com o mundo. E aí tem muito mais linfócito. 99% do nosso sistema imunológico é linfócito. Vou pular esse aqui. Então, cria-se essa ideia, que um brasileiro ajudou a formular, que o sistema imunológico, muito longe de defender o organismo, o sistema imunológico produz uma relação de rede, uma relação de conectividade. A gente depende... Por exemplo, o nosso sistema imunológico só se desenvolve se certas espécies de bactéria, que a nossa mãe caga em cima de nós quando a gente nasce, de parto normal, entrarem no nosso organismo. Criança como eu, que foi filho de cesariana, tem bactérias diferentes da alergia, da um monte de treta. O Brasil é campeão mundial de cesariana. É uma coisa louca. É a indústria. A indústria dos partos. E essa ideia de epigenética. Não tem genética, não tem determinismo genético. Nós não somos determinados pela nossa herança. Nós somos determinados pela nossa história. Momento a momento no presente. Se a nossa dieta, os nossos afetos, as nossas emoções, a mamar no peito, as bactérias, 100 trilhões de bactérias só no intestino. 700 espécies de bactéria na boca. Imagina, Letícia, dá um beijo na boca. 700 espécies de bactéria. Né? Então, é tudo bactéria. Tem bactéria
na terra, tem bactéria no ar, tem bactéria em todos os cantos. É o planeta das bactérias. Então esse ego nosso, né, de achar, não, porque eu sou melhor que ela, eu tenho doutorado, pós-doutorado em Oxford, e ela não tem. Entende? Você é bactéria, nós somos bactéria, todo mundo é bactéria, e essa é a grande lição aí do século XXI, para essa biotecnologia louca. E o mais importante é... Quanto tempo? Emoções. A gente chama as emoções estados do corpo. O Descartes dizia que as emoções estão separadas do plano físico, né? Nós dizemos, as emoções são estados do corpo. São nomes que nós damos aos estados do corpo, e o prazer é aumento da potência de agir, e dor é a diminuição da potência de agir, e a gente tem que trabalhar com prazer. Alegria e prazer é a vocação do ser humano. Liberou geral. Todo mundo agora é alegria e prazer. Dor é doença, indústria, capitalismo, essa coisa de querer dominar o outro. Olha aí, uma imagem legal, né? Isso aqui é uma foto do sistema imunológico humano, né? Que está todo conectado e todo reconectado, e a gente está conectado o tempo inteiro, a gente está misturado. Nós somos uma só e mesma organismo vivo, uma mesma substância. Nós somos uma biosfera viva, toda a natureza vivente. Vou pular aqui, e aí eu queria só trazer o nosso querido professor Humberto Maturana, que é o nome mais importante da biologia mundial hoje, porque ele fez uma síntese no campo da teoria evolutiva. Ele tem uma teoria de substituição a essa ideia de seleção natural. Ele fala da origem das espécies por meio de deriva natural. Quer dizer, nós estamos todos conectados e estamos em deriva, não tem objetivo a cumprir, não tem metas, não tem nada. Tem essa relação. E o Maturana chama isso de biologia do conhecimento e da linguagem, porque ele vai também trazer essa ideia de que nós somos primatas bípedes, né? Que o sistema vivo é um sistema de autoprodução, está acoplado, né? Acoplado uns nos outros. Nós estamos acoplados, a gente se carrega. Vocês vão me carregar daqui para frente, não tem como. E eu vou carregar vocês daqui para frente. E a gente se carrega, e a gente está o tempo inteiro se carregando, a gente está acoplado uns nos outros. Não há como fugir disso. Ou a gente assume essa ética, ou nós vamos continuar naufragando do jeito que está, com esse bando de gente psicopata, né? Fazendo sucesso e dominando a sociedade. Psicopata é a forma mais grave, né? Que não se trata, mata o outro, atropela todo mundo. Os bípedes, primatas, o gibão, o orangotango, o chimpanzé, o gorila e o homem. Então somos grandes primatas bípedes mesmo, gente. Acabou a ilusão, entende? Todo mundo macaco, sem pelo. E esses grandes primatas bípedes se comunicam, coordenam a conduta, né? Fazem a linguagem, os símbolos, as histórias, as imagens, né? Criam todo o mundo nosso. E a cooperação, hein? Ó, cooperação. Nós somos organismos cooperativos, dependemos uns dos outros. A gente se carrega. A nossa ética é uma ética de conexão profunda. A gente enlouquece junto. A gente adoece junto. A gente se cura junto. A gente celebra junto. A gente faz teatro junto. A gente faz cinema junto. Tudo nosso é junto. Essa coisa da ilusão do indivíduo é uma treta. É uma mentira do capitalismo para induzir a gente a achar que um é melhor que o outro e dar essa guerra desgraçada que nós estamos vivendo. O Maturana, um dos livros dele, o Spinoza, que eu não vou falar. O Spinoza fica para o próximo encontro. E aí eu vou terminar. E aí nós trabalhamos, então, no Hotel da Loucura, que é a sede da Universidade Popular de Arte e Ciência, que é esse lugar onde todo mundo é bactéria, onde todo mundo troca o tempo inteiro, onde se faz teatro junto. A gente faz teatro a maior parte do tempo, a gente faz teatro o máximo que a gente pode, porque nós adoramos fazer teatro. Fazer teatro é a melhor coisa do mundo. O teatro é a bomba atômica política. Se a gente começar a fazer teatro, o mundo é um palco, e todos os seres humanos são atores. E todo ser humano é artista, e todo ser humano é cientista também. Todo mundo, liberou geral. Porque não dá mais para adoecer como nós estamos adoecendo. Não dá mais. Para com essa coisa de indústria, de máquina, porque deu errado. Venham lá no Hotel da Loucura, que está rolando isso. Tudo isso acontece. Aqui é o site da UPAC, que é o cupanise.com.br, .org.br. Eu vou fechar com esse filminho de 2 minutos. Pode, Adriano? Então é estado de emergência psiquiátrica cultural que a gente está vivendo, né? Enquanto a desgraça persistir, nós vamos precisar
se movimentar, né? Precisamos da ajuda de todos para cuidar uns dos outros e tentar ser feliz. O Deus do dinheiro não vai te salvar da loucura violenta que consome o ar. Você tem que se mexer. Você tem que se mexer e criar. E criar. Tem que criar, não tem jeito. Todo mundo vai ter que se coçar, parar de ver novela, parar de ficar consumindo coisas prontas e se movimentar. Ó. Nós estamos na escravidão do Egito, sem direito à cultura, sem direito à ciência, escravizados pelos símbolos dos faraós. Curar é restaurar as tradições, é restaurar a identidade, é restaurar a dramaturgia do indivíduo, é restaurar a história, a sua relação com o mundo e a sua maneira de se relacionar coletivamente e individualmente. Por isso que nós estamos sentados em roda, é por isso que nós estamos cantando e dançando, é por isso que nós estamos falando poesia. Porque se for para berrar, ajuste o gesto à palavra, ajuste a palavra ao gesto, espelho primeiro, espelho humano me faz chegar à reflexão, representação. Para mim é só vídeo, não. Sois a matéria viva, sois o ser humano,